Aprender inglês não é tão difícil como muita gente pensa. Você apenas precisa ter paciência, disciplina e um bom método. A paciência e a disciplina é com você. Já o método eu vou te apresentar neste vídeo. Você vai ver que ele é bem fácil de se colocar em prática e vai te ajudar a melhorar muito as suas habilidades de leitura e escuta, que são as habilidades mais importantes para você que é iniciante no idioma. Eu recomendo que você anote todas as frases da aula no seu caderno, porque assim você vai conseguir aprender de maneira muito mais eficiente. Eu sou o Felipe e você está no canal Inglês Sem Regras. Então bora lá, pessoal, vamos para mais um dia, mais uma aula de inglês para iniciantes, e hoje nós vamos para nossa Short Story número 16. E o título da história é The Airport Experience. Experience é experiência. Airport, aeroporto. The Airport Experience é a experiência no aeroporto. E a história vai ter duas versões diferentes, que é uma contada no presente e a outra no passado. Eu vou começar lendo uma vez cada uma das versões e eu quero que você preste bastante atenção. Lembrando que depois você pode ir na descrição do vídeo e baixar o PDF e os dois áudios originais para você ficar ouvindo durante a semana inteira. Então vamos lá. The Airport Experience, versão 1, que é a versão contada no presente. Clara is at the airport. She goes to the check-in counter and gets her boarding pass. She goes through security and walks to the boarding gate. She finds her seat on the plane and puts her bag in the overhead compartment. Then, she sits down and fastens her seatbelt. The plane takes off. There is some turbulence during the flight. Clara feels relieved when the plane lands safely. Agora nós vamos para a versão 2, que é a versão contada no passado. Clara was at the airport. She went to the check-in counter and got her boarding pass. She went through security and walked to the boarding gate. She found her seat on the plane and put her bag in the overhead compartment. Then, she sat down and fastened her seatbelt. The plane took off. There was some turbulence during the flight. Clara felt relieved when the plane landed safely. Agora vamos estudar, frase por frase, a versão 1. A primeira frase do texto é Clara is at the airport. Clara is é Clara está. A Clara é a personagem da nossa história de hoje. At the airport, em o aeroporto, ou seja, no aeroporto. She goes to the check-in counter. She goes, ela vai. Check-in counter é o balcão de check-in. A palavra counter significa balcão. Frase de exemplo: I left my keys on the counter. I left my keys. Eu deixei minhas chaves. On the counter. No balcão. E lá no texto é She goes to the check-in counter. Ela vai para o balcão de check-in ou ela vai ao balcão de check-in. And gets her boarding pass. And gets e pega. Aqui a gente tem o verbo get, que tem vários outros significados, mas nesse caso aqui é o sentido de pegar. Boarding pass é o cartão de embarque. Observa bem essa frase de exemplo. I forgot my boarding pass at home. I forgot. Eu esqueci. My boarding pass. Meu cartão de embarque. At home. Em casa.
E lá no texto é and gets her boarding pass. E pega seu cartão de embarque. She goes through security. She, ela. Security é segurança. E aqui, ó, a gente tem um phrasal verb, que é go through, que significa passar por um determinado local. Frase de exemplo: Nobody could go through that street. Nobody, ninguém, could go through, podia passar por that street, aquela rua. E lá no texto é she goes through security. Ela passa pela segurança. E aqui, ó, o verbo é go through. Mas quando eu tenho he, she ou it, ele muda de forma e fica goes through, certo? Então, ela passa pela segurança and walks to the boarding gate. And walks, e caminha. Boarding gate é o portão de embarque. Observa bem a frase de exemplo. We need to go to the boarding gate immediately. We need to go. Nós precisamos ir to the boarding gate, para o portão de embarque, immediately, imediatamente. E lá no texto é and walks to the boarding gate, e caminha para o portão de embarque, ou e caminha até o portão de embarque. She finds her seat on the plane. She finds her seat. Ela encontra seu assento. On the plane, em o avião, ou seja, no avião. And puts her bag, e coloca sua mala in the overhead compartment. Overhead compartment é o compartimento superior. E faz todo sentido, porque over seria acima, né? Por cima de alguma coisa. Head é cabeça. Overhead seria acima da cabeça. Compartment é um compartimento. Então seria um compartimento que fica sobre a cabeça dos passageiros, né? Ou seja, é o compartimento superior. Frase de exemplo: I put my jacket in the overhead compartment. I put my jacket. Eu coloquei minha jaqueta. In the overhead compartment. No compartimento superior. Then she sits down. Then pode ser então, depois, e pode ser também em seguida. Então, then, em seguida. She sits down. She, ela. Sits down. Aqui, ó, a gente tem outro phrasal verb, que é sit down, que significa sentar, se sentar. Frase de exemplo: She found a chair to sit down. She found a chair. Ela encontrou uma cadeira. To sit down. Para se sentar. E lá no texto é then she sits down. Em seguida, ela se senta. E aqui, ó, eu tenho esse S no final, porque isso acontece geralmente quando eu tenho he, she ou it e a frase está no presente. And fastens her seatbelt. And fastens, e prende. Her seatbelt. Seatbelt é cinto de segurança. Exemplo: She always checks the seatbelt before driving. She always checks. Ela sempre verifica the seatbelt, o cinto de segurança, before driving, antes de dirigir. E lá no texto é
and fastens her seatbelt. E prende seu cinto de segurança. The plane takes off. The plane, o avião. E aqui, ó, a gente tem outro phrasal verb. E ele significa decolar. Então, the plane takes off é o avião decola. There is some turbulence. There is, a gente já viu em outras aulas, que significa há, tem, existe. Some pode ser algum, alguma, alguns, algumas, e pode ser também um pouco de alguma coisa. Então, there is some, há um pouco de turbulence, turbulência. During the flight. Flight é voo. During the flight, durante o voo. Clara feels relieved. Clara feels. Clara se sente. Relieved. Essa palavra significa aliviado, aliviada. Observa bem o exemplo. She felt relieved when the rain stopped. She felt relieved. Ela se sentiu aliviada when the rain stopped. Quando a chuva parou. E lá no texto, Clara feels relieved. Clara se sente aliviada when the plane lands safely. When, quando, the plane lands, o avião pousa, safely. Safely é com segurança, em segurança, a salvo. Exemplo, they returned home safely. They returned home. Eles retornaram, né? Voltaram para casa safely, com segurança. Agora nós vamos para a versão 2, que é a versão contada no passado. Clara was at the airport. Clara was. Clara estava at the airport. No aeroporto. She went to the check-in counter. She went. Ela foi. To the check-in counter. Ao balcão de check-in. And got her boarding pass. And got. E pegou. Her boarding pass. Seu cartão de embarque. She went through security. She, ela, went through. Aqui é o passado de go through. Go through é passar por um determinado local. Went through é passou por um determinado local. Frase de exemplo. He went through the city. Ele passou por a cidade, que foi traduzido como ele passou pela cidade. E lá no texto é she went through security. Ela passou pela segurança. And walked to the boarding gate. And walked. E caminhou. E aqui, ó, a gente tem dois detalhes para essa palavra. O primeiro é o seguinte. Aqui, ó, no presente, a pronúncia é walk. Observa bem que eu tenho o L, só que ele não é pronunciado. Então não é walk, e sim walk. Walk. No passado, eu tenho o ED, só que o som é de T. Então não é walked, e sim walked. Walked. And walked. E caminhou to the boarding gate. Para o portão de embarque ou até o portão de embarque. She found her seat on the plane.
She found her seat. Ela encontrou seu assento. On the plane. No avião. And put her bag. E colocou sua mala. Aqui, ó, a gente tem um detalhe para a palavra put. Ela segue a mesma forma no presente e no passado. Observa bem essas duas frases de exemplo. She puts the baby in the crib. She puts. Ela coloca. Frase no presente, né? The baby, o bebê, in the crib, no berço. E a outra frase é She put the baby to sleep. She put. Ela colocou the baby, o bebê, to sleep, para dormir. Então o verbo segue a mesma forma no presente e no passado. Aqui só tem esse S no final por aquele motivo que eu já expliquei antes. Quando eu tenho he, she ou it e a frase está no presente, geralmente eu adiciono ele aqui no final. Mas se aqui fosse eu, você, nós, eles, seria put no presente e no passado. Então só voltando aqui, ó. She found her seat on the plane. Ela encontrou seu assento no avião. And put her bag. E colocou sua mala. In the overhead compartment. No compartimento superior. Then she sat down. Then, em seguida. She sat down. She, ela. Sat down. Aqui, ó, a gente tem o passado de sit down. Sit down é sentar, se sentar. Sat down é sentou, se sentou. Exemplo. She sat down to rest. She sat down. Ela se sentou to rest, para descansar. E lá no texto é Then she sat down. Em seguida, ela se sentou and fastened her seatbelt. And fastened. E prendeu her seatbelt. Seu cinto de segurança. The plane took off. The plane. O avião. Took off. Aqui a gente tem o passado de take off. Take off é decolar. Took off. Decolou. Frase de exemplo. The plane took off smoothly. The plane, o avião, took off, decolou smoothly, suavemente. There was some turbulence. There was, houve. Some, um pouco de turbulence, turbulência. During the flight, durante o voo. Clara felt relieved. Clara se sentiu aliviada. When the plane landed safely. When, quando. The plane landed safely. O avião pousou com segurança. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou ler mais uma vez as duas versões. Então vamos lá. Clara is at the airport. She goes to the check-in counter and gets her boarding pass. She goes through security and walks to the boarding gate. She finds her seat on the plane and puts her bag in the overhead compartment. Then, she sits down and fastens her seat belt. The plane takes off. There is some turbulence during the flight. Clara feels relieved when the plane lands safely. Clara was at the airport. She went to the check-in counter and got her boarding pass. She went through security
and walked to the boarding gate. She found her seat on the plane and put her bag in the overhead compartment. Then, she sat down and fastened her seatbelt. The plane took off. There was some turbulence during the flight. Clara felt relieved when the plane landed safely. Se você apenas assistir a aula, provavelmente você vai esquecer tudo daqui a alguns dias. E pensando nisso, eu criei o Inglês Sem Regras Plus, que é o nosso clube de membros, onde você pode entrar, baixar o arquivo da aula e ficar revisando todos os dias todas as frases desta short story. O link para você saber mais informações sobre o clube de membros está na descrição do vídeo e também no comentário fixado.